Espero que os homens pensem bem antes de tomar esse tipo de atitude, porque as leis elas estão aí para serem cumpridas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pode julgar pela primeira vez casos de violência policial no Brasil. 2 operações de repressão ao tráfico de drogas ocorridas em 1994 e 1995 na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, resultaram em chacinas com 26 mortos. Ambos os casos acabaram arquivados sem que os responsáveis fossem sequer indiciados. O doutor em Direito Internacional e professor da Universidade de Mato Grosso, Valério Mazzuoli, explica melhor essa situação para a gente. Doutor Valério, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Jornal Justiça. Eu que agradeço. Quem pode denunciar um país à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Olha, todos os estados que fazem parte, que ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, popularmente conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, podem ser demandados perante o sistema interamericano. Ocorre que dentro do nosso sistema, o cidadão, a pessoa física ou particular, não pode ele sozinho ingressar com uma ação de responsabilidade do Estado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na Europa pode. Desde 98, qualquer cidadão europeu, esgotados os recursos internos, pode ir à Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte de Estrasburgo, vindicar o seu direito. Nós não. Aqui temos uma instância intermediária que fica em Washington, chamada Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela então faz o juízo de admissibilidade dessa ação. Então o cidadão demanda perante a Comissão Interamericana e, passado o procedimento na comissão, se ela entender que o Estado violou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela, em nome próprio, defendendo o direito de terceiro, demanda o Estado na Corte Interamericana, que por sua vez fica em San José, capital da Costa Rica. Nesse caso específico, quem provocou a denúncia foi uma ONG, mas poderia ter sido feito por um cidadão comum. Pessoas ou grupo de pessoas, diz a Convenção. Então essa ONG agiu como grupo de pessoas, representando um grupo de pessoas. Reclamou, isso é uma queixa que se faz na Comissão Interamericana, em Washington, nos Estados Unidos, e depois de um longo procedimento, isso não foi fácil, a comissão entendeu que houve violação, que o Estado brasileiro não compôs aquela situação com as vítimas e o Estado brasileiro também não respondeu coerentemente às suas obrigações internacionais como deveria, relativamente aos direitos previstos na Convenção Americana, e demandou o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, esse procedimento ele sempre acontece quando o Estado ou não quer, ou não dá conta, ou não consegue, por qualquer motivo, responder com as suas obrigações internacionais. Então, aí, ele pode sim ser demandado numa ação internacional e ser condenado internacionalmente por isso. O que isso representa para o Brasil? Olha, isso é muito sério, porque isso mostra que o nosso país não está respeitando os direitos humanos. Cada vez que se tem uma ação num tribunal internacional, cada vez que a Comissão Interamericana demanda um Estado do nosso continente, do nosso entorno geográfico, no caso, o nosso próprio país, perante um tribunal internacional, isso é muito desgastante para o país, isso mostra que o país não resolveu a situação, isso mostra que o país não conseguiu lidar com essa violação de direitos humanos e, portanto, não tendo sido composta a situação no plano do direito interno, judiciariamente, em última instância, o Brasil, então, infelizmente, de novo, vai ser, muito provavelmente, a ação está começando agora, condenado por esse tribunal internacional, e aí as penas são das mais variadas. Pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ou normalmente uma indenização pecuniária àquelas vítimas, ou quem já morreu, os familiares das vítimas. Leva-se em consideração todo o esforço para tentar se elucidar o caso, ou apenas o resultado final, que nesse caso não foi uma coisa assim agradável? Perante a comissão, tem um procedimento muito interessante que funciona, que é um procedimento de conciliação e de composição amigável. A comissão, antes de demandar a Corte Interamericana, ela tenta todas as medidas, toma todas as medidas para que o Estado consiga chegar a um acordo satisfatório com essas vítimas. Então, veja você, para o Brasil ter sido demandado perante a Corte, é porque se esgotaram todos esses procedimentos e não se logrou chegar numa solução amistosa, e o Brasil foi reticente
em cumprir com as suas obrigações internacionais, então foi demandado perante o sistema. Isso é grave para o nosso país, isso, de certa forma, mancha a nossa imagem internacionalmente. Dentro do processo, não se fechou se os crimes foram praticados por agentes do governo, por policiais ou por traficantes. Faz alguma diferença? Faz, porque a Corte Interamericana não é um tribunal penal. Essa é a grande dúvida. Ela não julga crimes e não julga questões criminais. O que ela julga é questão civil. A Corte Interamericana vai dizer assim: o Brasil demorou na persecução penal e a vítima deve ser indenizada. Ela vai dizer: o Brasil não julgou coerentemente e isso tem que ser refeito no plano interno. Ela não rejulga questões penais e questões do âmbito criminal, porque tribunal criminal penal no mundo só tem um, que é um tribunal da ONU, é o Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia. Então, ele é um tribunal, a Corte Interamericana, com a jurisdição civil. O que a vítima vai é, normalmente, pedir uma indenização. Então, o seu familiar foi morto numa violência policial, por exemplo, ela não vai pedir na Corte Interamericana que se julgue criminalmente aquele que tirou a vida do seu familiar. Não é isso que a Corte Interamericana faz. É normalmente pedir uma indenização e ter o seu direito recomposto, normalmente numa indenização pecuniária. Isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Ela não é uma instância criminal, é uma instância civil. Nós tivemos duas ações que, somadas, resultaram em 26 mortes. Uma aconteceu em 1994, outra em 1995. Está sendo analisado como se tivesse sido uma única chacina por ter acontecido no mesmo local, no Morro do Alemão? Isso é muito comum, desde o caso Araguaia, por exemplo, em que as vítimas elas foram mortas ou, eventualmente, desaparecimento forçado, não se encontram os corpos. Então, a Comissão Interamericana, analisando todo esse procedimento, ela vai dizer: o Brasil não conseguiu responder coerentemente àquelas vítimas que sofreram violações de direitos humanos. Então, unem-se os procedimentos e leva-se à Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgamento. Agora, esse caso não foi julgado ainda. Apenas o Brasil foi demandado. E é um processo aí que vai demorar uns bons anos. Doutor Valério Manzoni, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Certo. E você vai ver no próximo bloco. Você vai